Olá pessoal, vamos falar da solução de uma EDO linear de segunda ordem não homogênea pelo método de variação dos parâmetros. Aqui um vídeo mais resumido, tá? Nós sabemos que uma EDO de segunda ordem linear não homogênea, você tem aqui no finalzinho dela, não pode ser nulo, aqui vai ter uma função, já a gente vai ver o exemplo. E a solução geral vai considerar a solução homogênea, né? E a solução particular. Então, nosso foco vai ser resolver esse tipo de equações aqui. O método de variação de parâmetros, também de Lagrange, ele é baseado no seguinte. Primeiro você tem que ter a sua EDO, né? Está aqui ela. Você está vendo com o primeiro termo igual a 1. Esse termo pode ser diferente de 1. Esse também. Mas essa parte aqui tem que ser, né, ela é uma equação não homogênea, tem que ser diferente. A solução vai sempre passar pela estratégia da solução homogênea, mas depois da particular. A solução aqui a gente está chamando de YC, mas em geral a gente chama de homogênea. Vai ser a constante vezes Y1, a constante vezes Y2. Então, no caso do método de variação de parâmetros, diferente do método coeficiente de determinar, você vai fazer o seguinte, ó, tá vendo esse C, que é da solução homogênea? Você vai transformar na função U. E o C2, certa constante, também vai transformar numa função U. Então, essa função U, ela está em função de x, e aí repete os outros y. Depois você vai montar um sistema, derivando essa função U na primeira linha, né, e igualando a zero. E na segunda linha você deriva a variável y. Então, repete as derivadas aqui de u e vai derivar o y, certo? E no final iguala ao termo independente lá, b. Então, aqui nós temos um exemplo rapidinho, você consegue visualizar aqui os elementos dessa. A gente pode até escrever na notação de Newton, né? A segunda derivada, menos y, igual a 2x e elevado a x. Essa aqui seria o nosso b. E aqui nós já sabemos, o A1 é 1 e o A2 aqui, né, os coeficientes aqui da expressão é menos 1. E daí nós podemos escrever a equação característica para encontrar a solução homogênea. Achamos aqui o menos 1 e 1 para a equação característica, então substituímos aqui, ó, na solução. C1 vezes E elevado a lambda x. Então, quem é esse lambda? É o valor aqui que a gente chamou de R1 menos 1. C2 vezes E elevado a lambda x, lambda 2x. No caso aqui seria o R2. Então, a gente, em geral, a gente não chama de R, né? A gente costuma chamar de lambda, mas aí tanto faz. É a variável que a gente usou aqui. A gente, em geral, usa a variável lambda igual a zero. No caso aqui, a gente achou menos 1 e 1. Pronto, está escrito a equação. A partir dessa, nós vamos resolver pelo método. Então, a gente vai fazer o trabalho com a variável u. Essas duas etapas aqui a gente pode desprezar por enquanto. A gente faz logo o sistema. Ó. Primeiro a gente vai derivar u. No caso, eu não sei quem é u, ele fica só indicado aqui. E aí coloco o restante da minha equação igual a zero. Agora, eu repito essa derivada e derivo o e elevado a menos x, que vai ser menos e elevado a menos x, ou menos aqui na frente. E repete aqui a derivada de u2, traz a derivada de e elevado a x, que é ele mesmo. E no lugar aqui a gente vai colocar o termo independente lá da nossa equação, que é o 2 vezes x e elevado a x. Pronto, gente. Aqui é um sistema que dá para vocês fazerem até por adição, ó. Cancelei aqui, somou aqui, deu 2 derivada de u2ex igual a 2x elevado vezes e elevado a x. Daí nós tiramos o valor de u
derivada de u. Temos que fazer a integração. Quando você faz a integração, você encontra, né, já que você quer achar o 2, você vai fazer a integração, ou antiderivada, né, da derivada de u, que no caso voltou a ser quem? X ao quadrado sobre 2. Achamos um, temos que achar agora, né, nesse sistema, já achamos um, vamos achar o outro, que é o U1. A derivada de 1 é igual a esse, então tem que fazer o processo de integração, antiderivada. Essa integração está expressa aqui, não é objeto do curso dessa aula, né? Você faz o processo de integração e finalmente achou aqui o 2. Ah, desculpa, esse aqui é o U1. Então eu tenho o U2, que é o anterior, e o U1. Vamos substituir, já que eu tenho que, olha aqui, substituir no lugar de U. O U1 está aqui e o 2. Tá? Na verdade, o 1 vem até aqui. O 2 está por aqui, certo? Pronto. Então, eu estou encontrando finalmente a solução particular. Mas vocês viram que a solução vai ser a homogênea, a característica, mais a particular. Então, isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Pegou aquela primeira, ó, repete. Olha aqui, repetindo toda ela que foi a primeira solução, mais essa segunda já fatorando. Dá para fatorar aqui o 4 se vocês quiserem. Aqui nossas referências. E a gente vai mostrar aqui usando um software, né, um software de cálculo, né? Olha aqui a solução usando um software de cálculo, o Symbolab. Coloquei aqui as minhas derivadas. Derivada segunda de y menos y igual a 2x elevado a x. E está aqui a solução, né? C1 vezes e elevado a x, mais C2 vezes e elevado a menos x, mais a solução particular. Aqui foi simplificado o 4, né? O e elevado a x vezes x ao quadrado sobre 2, menos e elevado a x vezes x sobre 2. Além disso, a gente tem o Wolfram Alpha. O Wolfram Alpha é bem legal também para resolver, só que todos os dois dão a solução. Para encontrar o passo a passo, né, você precisa ter uma licença. Então aqui coloquei a expressão e ele também, ela diz aqui, ó, é uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem. Identificou bem aqui, ó, no input, certo? E a solução C1 vezes e elevado a x mais C2 vezes e elevado a menos x mais e elevado a x vezes x ao quadrado sobre 2 menos e elevado a x vezes x sobre 2. Lembrando que o método de coeficientes a determinar resolve essa expressão também, resolve essa equação também, tá certo? Então aqui a gente fez para os dois métodos, aqui é possível inclusive no Wolfram Alpha plotar as soluções individuais, considerando um PVI, um valor inicial. Então você tem aqui, como é a equação de segunda ordem, você tem que ter para y e para a derivada de y. Então aqui também os dois gráficos, certo? E aqui, usando o Laplace, que não é objeto desse vídeo. O Symbolab também tem um gráfico lá embaixo. Vamos ver se ele fez. Fez sim, tá vendo? Assumindo para as constantes C1 e C2 o valor unitário. Então ele dá uma solução aqui, considerando C1 e C2. No caso aqui, dá uma curva muito similar a uma parábola, porque tem um termo aqui x ao quadrado, né? Mas tem o e elevado a x que já dá uma curva diferente. Então é isso aí, pessoal. Falamos de solução de EDO de segunda ordem, não homogênea, usando métodos de variação dos parâmetros. Tá certo? Até a próxima.